Pensa num time de futebol que ganha um campeonato. Todo mundo fala do atacante que fez o gol do título, certo? Sempre. Ou sei lá, num filme que leva o Oscar e a gente só lembra do autor principal. Mas assim, a gente esquece que por trás de todo grande sucesso tem uma equipe inteira nos bastidores. Uma equipe que é absolutamente essencial. Exatamente. E hoje o nosso mergulho é nesse tipo de papel, mas num contexto bem particular. A gente está analisando o capítulo 3 do livro O Privilégio de Ser Obreiro, que foca no ofício de cooperação. Pois é. A nossa missão aqui é desvendar o que significa ser essa peça que é fundamental, mas muitas vezes invisível, que a fonte chama de cooperador. É um papel que, à primeira vista, pode parecer secundário, sabe? Mas o material argumenta que é a própria espinha dorsal de uma comunidade de fé funcional. E para a gente entender isso, a gente vai precisar ir fundo numa palavra grega bem específica. Uma palavra que, pelo que eu vi, muda toda a perspectiva sobre o que significa ajudar. Completamente. A palavra é sinergios, e ela é a chave para destravar a ideia central do capítulo. Não se trata de ajuda, se trata de parceria. Ok, vamos desempacotar isso então. Sinergios. Quando a gente ouve cooperador, a primeira imagem que vem à mente é, sei lá, a de um assistente, alguém que executa tarefas. O que tem de tão diferente nesse termo grego? O que é fascinante aqui é a própria construção da palavra. Sinergios vem da junção de sim, que significa juntamente com. Ah, como em sinergia, sincronia. Exatamente. E ergon, que significa trabalho ou obra. Então a tradução literal não é ajudante, é companheiro de trabalho. Companheiro de trabalho. A palavra em si já carrega a ideia de estar lado a lado, no mesmo nível, empenhado na mesma missão, sabe? Não tem uma hierarquia implícita ali de um principal e um auxiliar. Tem uma pluralidade de agentes trabalhando juntos. Companheiro de trabalho. Nossa, isso realmente muda o jogo. Deixa de ser sobre receber ordens e passa a ser sobre compartilhar um objetivo. Mas, na prática, em qualquer organização sempre existe algum tipo de liderança, né? Como o texto concilia essa parceria mais horizontal com a estrutura que existia na época? Afinal, o apóstolo Paulo, por exemplo, ainda era a figura de liderança. Ótima pergunta. O texto não anula a liderança, mas redefine a dinâmica. A autoridade, nesse contexto, não vem de um cargo, mas da responsabilidade pela missão. E para reforçar essa ideia de parceria fundamental, o capítulo cita uma passagem que é um verdadeiro soco no estômago, 1 Coríntios 3:9, que diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Uau! A parceria não é só entre as pessoas, é com o próprio divino. Isso eleva o status de qualquer tarefa, por mais simples que pareça. Então ser um sinergios é uma identidade, não é um cargo na base da pirâmide. Exatamente. E a fonte usa uma analogia que eu achei muito poderosa. Os cooperadores são as engrenagens silenciosas que mantêm a máquina funcionando suavemente. Engrenagens silenciosas, gosto disso. Porque se uma pequena engrenagem falha, a máquina inteira para. Não importa o quão potente seja o motor principal. Perfeito. Numa empresa isso seria a equipe de TI, ou o pessoal do administrativo, né? Ninguém presta muita atenção neles até que o sistema caia ou o pagamento atrasa. O princípio, então, é o mesmo. É precisamente esse o ponto. O material deixa claro que a gente não está falando de um título formal. O ofício de cooperação abrange uma gama imensa de atividades. Quem organiza a agenda, quem cuida das finanças, quem ensina as crianças, quem prepara o café, quem toca um instrumento. São todas as funções que, juntas, criam um ambiente para que o motor principal possa funcionar. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a essência é a disposição para servir, que o livro vincula diretamente ao exemplo de Cristo, que veio para servir, não para ser servido. Isso transforma o serviço, deixa de ser uma tarefa e se torna um propósito. Essa ideia de companheiro de trabalho é forte na teoria, mas eu fico pensando em como ela se parece na prática, com pessoas de carne e osso. O material traz alguns exemplos históricos para ilustrar isso, né? Eu ouvi falar de duas mulheres em particular, Lídia e Febe. Sim, e são exemplos fantásticos, porque mostram a diversidade dessa cooperação. Vamos começar com a Lídia.
Ela era uma empresária bem-sucedida, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Certo. O texto narra que, assim que ela e a casa dela foram batizadas, a reação imediata dela foi oferecer a própria casa como base de operações para Paulo e a equipe dele. O que me chama atenção é a proatividade. Ela não esperou que pedissem ajuda ou que abrissem uma vaga de, sei lá, voluntário para hospedagem. Ela viu uma necessidade e usou o recurso que tinha, que era a casa e a condição financeira dela, para suprir isso. Exato. É uma mentalidade, não é só uma ação. Sim, A cooperação dela foi concreta, imediata e estratégica. Ela entendeu que, para a missão avançar, aqueles missionários precisavam de um lugar seguro para ficar, para comer e se organizar. Ela se tornou a infraestrutura logística da missão naquela cidade. entendi. E a Febe? A história dela é diferente. É igualmente fascinante, mas de um jeito diferente. Paulo, na carta aos Romanos, descreve ela de duas formas. Primeiro, ele a chama de diaconisa da igreja de Cencreia, o que indica uma posição de liderança, de responsabilidade oficial. Ok. Mas, logo em seguida, ele diz que ela foi uma protetora ou auxiliadora de muitos, inclusive dele mesmo. Peraí, isso é muito interessante. Ela é descrita como líder, diaconisa e, ao mesmo tempo, como alguém que prestou assistência. Hoje em dia, a gente costuma separar essas coisas, né? Ou você está no comando, ou você está no suporte. Pois é, O texto parece sugerir que a melhor liderança é, na verdade, um ato de serviço. precisamente. No caso de Febe, liderar e servir não eram funções opostas, eram duas faces da mesma moeda. A liderança dela se manifestava na capacidade de prover suporte e assistência. Ela usava a influência e os recursos dela para remover obstáculos do caminho dos outros. Isso quebra completamente a nossa noção moderna de liderança como algo que está acima dos outros. Além delas, o livro menciona outros nomes, como aquele casal, Priscila e Áquila, o que tornava a cooperação deles especial. A história de Priscila e Áquila é incrível porque ilustra a profundidade que o termo Sinecicus pode alcançar. Eles eram fabricantes de tendas, exatamente a mesma profissão de Paulo. Certo. Quando eles se encontraram, a conexão foi instantânea. Eles não apenas o hospedaram, como a Lídia fez, mas trabalharam com ele, literalmente, ombro a ombro, no ofício diário. Nossa. A cooperação deles era profissional, espiritual e pessoal, tudo misturado. Eles compartilhavam o ganha-pão, a casa e a fé. Essa é a sinergia no nível mais completo. Não era um projeto de fim de semana, sabe? Era a vida deles. Entendi. Esses exemplos são muito poderosos, mas parecem retratos de momentos ou relações muito específicas. Fico pensando em como essa ideia de cooperação funciona no dia a dia, na rotina de uma comunidade. Não pode ser só sobre grandes gestos, né? O livro detalha isso de alguma forma? Sim, e essa é uma das partes mais práticas do capítulo. Ele organiza a cooperação cotidiana em 3 dimensões ou categorias principais. Ele as chama de cooperação da verdade, da fé e da consolação. Verdade, fé e consolação. Parece que cobre as principais necessidades humanas dentro de um grupo, né? A mente, o espírito e o coração. Vamos começar pela primeira. Cooperadores da verdade. O que isso significa? Bom, baseado na terceira carta de João, esse papel é sobre preservar e propagar os ensinamentos centrais da comunidade. A fonte os descreve como guardiões zelosos da fé. Ah, tipo um time de controle de qualidade das ideias. Isso. Pense neles assim, num mundo com tanta informação, tanta interpretação diferente, a função deles é garantir que a mensagem principal não se perca, não seja distorcida ou diluída. São os professores, os estudiosos, aqueles que dedicam tempo para entender e comunicar os fundamentos com clareza. Entendi. É um papel de proteção intelectual e educacional da comunidade, quase como garantir que o DNA da organização permaneça intacto. E os cooperadores da fé. Isso soa um pouco mais abstrato. E a passagem que o livro usa de 2 Coríntios é surpreendente. Diz que eles não são dominadores da fé alheia, mas cooperam para a alegria da fé. Uau! Cooperar para a alegria. Isso é contraintuitivo.
A gente geralmente associa a autoridade espiritual com correção, com apontar o erro, mas aqui a proposta é ser um catalisador para a alegria do outro. Que virada de chave! Não é? Exatamente. Esses cooperadores atuam como faróis de fé. São aquelas pessoas que, quando alguém está desanimado, com dúvidas ou passando por uma crise espiritual, não chegam com o dedo apontado, mas com uma palavra de encorajamento. Eles lembram a pessoa do propósito maior, celebram as pequenas vitórias e oferecem suporte para que ela continue a jornada. É um papel de fortalecimento, de injetar ânimo e esperança no grupo. Se os cooperadores da verdade são o esqueleto que dá estrutura, os da fé são o sistema circulatório que leva energia para todo o corpo. Faz sentido. E a terceira dimensão, os cooperadores da consolação? Essa, baseada na carta aos Colossenses, é talvez a mais visceral e humana de todas. É a manifestação prática da compaixão. O papel aqui é estar ao lado das pessoas nos seus momentos de maior dor e sofrimento. É a cooperação que se expressa num ombro amigo durante o luto. Sem essa dimensão, a verdade e a fé, por mais importantes que sejam, poderiam soar frias e distantes. A consolação é o que torna a comunidade um lar, um lugar de refúgio. É o que prova que as pessoas realmente se importam umas com as outras. Perfeito. As três dimensões juntas criam um ecossistema. Diferentes dimensões, muitas vezes de forma orgânica e nos bastidores. Mas o capítulo termina discutindo algo que parece um pouco contraditório. A consagração Da fonte são um selo de confirmação e um envio oficial para aquele ministério que na prática já está acontecendo. Então é menos sobre dar um título e mais perto. Mas, e isso é importante, sempre sob a supervisão e mentoria de ministros mais experientes. Isso cria um sistema saudável de crescimento na rede de serviço. Isso evita que a pessoa se sinta sobrecarregada ou que o poder suba a cabeça, imagino. E, falando nisso, o material faz um alerta bem direto sobre o estudante. Trata-se de um companheiro de trabalho, um parceiro essencial na missão. Segundo, essa cooperação não é abstrata. Ela se manifesta de formas muito concretas e vitais, na defesa da verdade, no fortalecimento da fé e na oferta de consolação nos momentos de dor. Sim. E, por fim, o reconhecimento formal desse ofício, a consagração, não é só um símbolo, é um ato que valida, estrutura e fortalece toda a comunidade. Exato. E no final, o material nos oferece um modelo muito detalhado de como os papéis de apoio são estruturados e valorizados dentro dessa comunidade de fé específica. Isso me deixou com uma questão para refletir, que vai além do contexto do livro. Em qualquer organização ou comunidade, seja uma empresa, uma ONG ou até uma família, como seria se nós valorizássemos e reconhecêssemos formalmente esses papéis de apoio que atuam nos bastidores? Como isso poderia transformar a dinâmica, a moral e a eficácia do grupo como um todo?